Projeto de lei quer cobrar taxa de iluminação pública separada da conta de energia. CPI da Energisa convoca os primeiros depoimentos. E ainda, a Assembleia Legislativa revela os vencedores do primeiro prêmio de jornalismo. O Jornal Parlamentar começa agora. Olá! Durante a sessão dessa quinta-feira, os deputados estaduais votaram 18 projetos em primeira discussão. Na sessão desta quinta-feira, os deputados votaram 18 projetos durante a ordem do dia, sendo um em discussão única e 17 em primeira votação. Os projetos analisados e aprovados versam sobre vários assuntos como habitação, segurança pública, tributação, funcionalismo, saúde e meio ambiente. Dentre os projetos aprovados, 4 são de autoria do Executivo. São vários projetos que é natural para o final do ano. Geralmente, antes de entrar de recesso, nós precisamos limpar a pauta e aí todos aqueles projetos que estão nas comissões começam a serem acelerados para que haja tempo suficiente até entrar de recesso, limpar a pauta e votar todos. E aí, junto com isso daí, vem os polêmicos também. Geralmente o governo costuma mandar bastante matéria, o Poder Executivo, e nós temos que se debruçarmos aqui para votarmos, limpar essa pauta e aí entrar de recesso. Na realidade não são só as emendas, né? Tem a própria reforma que foi apresentada na sua quase integralidade, replica a PEC da Previdência 103, que também foi debatida por muito tempo, e aí vem as emendas apresentadas pelos deputados, mas fora isso nós estamos votando aí lei orçamentária, hoje foram 18 projetos, estamos votando aí a questão da eleição de direção de escola, então uma série de projetos importantes que a gente tem que votar para encerrar cerca de daqui 15 dias, encerrar o período legislativo. Projeto de lei apresentado pelo deputado Marçal Filho, do PSDB, tem o objetivo de garantir a cobrança separada do consumo doméstico de energia elétrica da taxa de iluminação pública. Caso aprovada, a responsabilidade pela distribuição dos valores em boletos diferentes será da própria concessionária de energia. A contribuição para o custeio da iluminação pública dos municípios, a COSIP, poderá ter cobrança em separado nas contas de energia elétrica. Ao menos é o que prevê projeto de lei do deputado Marçal Filho, do PSDB. Vou dar um exemplo aqui da cidade de Dourados, que prevê a possibilidade do não pagamento da taxa de iluminação pública caso a pessoa não a tenha em frente à sua residência, na sua rua. Porque o que ocorre hoje? Apesar de ser uma taxa exclusivamente para financiar a iluminação pública, que deveria ir direto para esse tipo de serviço, e não é barato, é cobrado de todo mundo, de todas as residências. No entanto, existem várias reclamações de consumidores que está com a sua rua, à frente da sua casa, às escuras, sem iluminação pública. Então ele poderia perfeitamente dizer, não, eu não vou pagar a taxa enquanto eu não tiver o benefício, o que seria o correto, o justo. Ocorre que atualmente a taxa de iluminação pública é cobrada na mesma fatura da conta de energia elétrica. Se a pessoa não paga a taxa de iluminação pública, ela não paga a conta de energia e a sua luz é cortada. Com a aprovação desse projeto, esse projeto se tornando lei, a pessoa vai ter esta opção. Ela vai ter na própria conta, para não gerar custos, não é necessário imprimir uma outra fatura, na própria conta tem um código de barra referente à taxa de iluminação pública, um código de barra referente ao consumo de energia. E aí a pessoa optará por pagar os dois ou apenas um, caso ela não tenha o benefício da iluminação pública, como é já previsto em lei municipal. De acordo com o texto do projeto, as cobranças poderão ser geradas em um mesmo documento, porém com códigos de barra separados. A cobrança da COSIP foi inserida na Constituição Federal por meio de emenda constitucional em 2002 e serve para custear e garantir melhorias nos serviços de iluminação pública das cidades. O primeiro prêmio de jornalismo da Assembleia Legislativa, em alusão aos 40 anos da Casa de Leis, foi entregue em sessão solene nesta quarta-feira.
O evento reuniu profissionais da imprensa de diversos veículos de comunicação do estado e premiou os 3 melhores colocados nas categorias jornalismo impresso, telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo e fotojornalismo. 2019 foi um ano muito especial para a Assembleia Legislativa. Mato Grosso do Sul comemorou o seu 40º aniversário. E aqui, na sede do Legislativo Estadual, todos os poderes e instituições que ajudaram a construir essa história foram homenageados com cerimônias emocionantes. E agora, para coroar esse calendário de festividades, a Casa de Leis decidiu pela primeira vez premiar aqueles que todos os dias divulgam o trabalho realizado pelos parlamentares. A 11ª legislatura está inovando, né? E me deram a honra de presidir essa casa e foi um consenso. Os 24 deputados instituíram um prêmio pela primeira vez em que a gente valoriza o jornalista que passa para a população exatamente o trabalho bem feito que é feito aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu acho que merece com que esse prêmio continue e a gente vai continuar. E eu entendo que esse é um primeiro de muitos. E a gente valoriza o trabalho do bom jornalismo, do jornalismo que efetivamente leva a mensagem boa para a população. Aos poucos, o Palácio Guaicurus foi ficando lotado e a expectativa para conhecer os vencedores da noite só aumentava. O gerente de TV e rádio da Casa de Leis, Maurício Picarelli, foi um dos idealizadores do prêmio. Ele falou sobre todas as etapas de desenvolvimento desse evento inédito. Idealizamos desde fevereiro desse ano o calendário de comemorações dos 40 anos da Assembleia Legislativa. Durante todo esse período, praticamente todas as semanas, tivemos homenagens a todos aqueles que construíram a história do Mato Grosso do Sul através das instituições do Legislativo, Executivo e também do Judiciário. Agora terminamos nesta etapa que eu considero uma das mais importantes e gratificantes. Durante todos esses anos, os 40 anos, a imprensa sempre esteve presente nessa Casa de Leis, registrando os momentos, registrando os grandes acontecimentos, os grandes debates, e que nunca foi homenageado através de um prêmio desta envergadura. Foi instituído esse ano, pela mesa diretora, o Prêmio Jornalismo da Assembleia Legislativa. Nós tivemos aí inscrições em mais ou menos 39, é o primeiro, com grandes jornalistas de rádio, jornal impresso, televisão, e web jornalismo, fotografia, e que todos participaram de uma maneira assim muito competente, muito profissional. A comissão julgadora teve muito trabalho em dar as notas, foram notas técnicas, bem avaliadas, e que hoje vai culminar com a premiação desses profissionais. Quem também falou sobre o desafio de eleger os melhores trabalhos foi um dos jurados do concurso, o professor de jornalismo Gerson Luiz Martins. Para ele, a comunicação social do nosso estado deve se desenvolver ainda mais com a sua valorização por parte dos poderes públicos. Nós temos inúmeros prêmios de jornalismo, no estado, e cada um focado na sua área de interesse. Eu considero, nesse aspecto, e comparado a esses outros prêmios, o prêmio da Assembleia imprescindível e muito importante. Por quê? Porque é um prêmio que vai voltar a sua atenção para o desenvolvimento do estado, para as peculiaridades do estado. Então não é um prêmio que vai premiar, a escolher uma matéria que diz respeito à agricultura ou empreendedorismo, como no caso da FamaSul e do Sebrae. Não, o prêmio da Assembleia vai escolher aquela matéria que melhor traduz o desenvolvimento, a realidade de Mato Grosso do Sul. Então eu acho importantíssimo esse prêmio e a continuidade dele nos próximos anos. Isso tudo contribui para o desenvolvimento do jornalismo no estado. Agora, o que é importante nesse aspecto para o desenvolvimento do jornalismo? É importante que os profissionais que saem das universidades, isso é fato, os profissionais que estão hoje no mercado profissional saem das universidades, eles continuem a sua busca de qualificação. É importantíssimo que se sejam qualificados. Contar a história dos 40 anos da Constituição de Mato Grosso do Sul não parece tão simples. Por isso, a comissão organizadora do evento decidiu que as 5 áreas mais presentes do jornalismo do estado pudessem concorrer. Dentre os mais de 30 trabalhos apresentados, estavam profissionais de mídias impressas, online, da rádio, TV e fotografia, que tiveram de escolher um assunto que se relacionasse com o tema do prêmio.
Essa foi a estratégia utilizada por Fabiano Arruda, ganhador do primeiro lugar na categoria telejornalismo. Foi uma oportunidade de fazer um passeio na história da Assembleia Legislativa e tentar traduzir na reportagem os projetos que foram aprovados ao longo dessas 4 décadas e que fazem diferença na vida das pessoas até hoje. Foi o nosso grande desafio e eu acho que a gente conseguiu. Alguns dizem que a Constituição é um documento político vivo, que tem a capacidade de se renovar ao mesmo passo da história. Dessa forma, entre todos os trabalhos inscritos, o que não faltou foi diversidade de matérias. Teve quem falou sobre o passado, como Rony Cruz, vencedor da categoria Rádio-Jornalismo, e quem falou sobre assuntos que só agora começam a ser discutidos pela sociedade, como Ana Paula Cardoso, que abordou a acessibilidade no Legislativo. Vai entender um pouco mais sobre como foi forjada a Carta de Mato Grosso do Sul, né, a Constituição Estadual, e entender em que contexto isso se deu, né? Um contexto no início muito conturbado, que foi o período do regime militar, e logo em seguida veio a primeira, a segunda, e na sequência os trabalhos começaram a, digamos, se desenvolver de fato, né? Porque aí veio a redemocratização. Então vai entender desde esse período até a atualidade, tendo um panorama da visão de personagens importantes, tanto para dentro aqui da Assembleia Legislativa, quanto personagens que fizeram parte aí da história. A gente começou lembrando um pouquinho do que foi o passado da Assembleia e o que isso levou para que a Assembleia hoje seja atualizada, né? Tanto na questão da acessibilidade física quanto da inclusão social e digital, porque você ter acesso a libras na televisão é algo extremamente emocionante, sabe? Deixa a gente não só como pessoa com deficiência feliz, mas você vê como a sociedade precisa parar e pensar. E a Assembleia já tão no presente, já se projetando para o futuro dessa forma, é uma maneira muito peculiar e muito importante para o nosso Estado. Veto do governo é derrubado e pessoas com fibromialgia têm o direito garantido à prioridade de atendimento em bancos. 9 projetos foram analisados na ordem do dia, sendo 8 aprovados. Dentre eles, um veto do Poder Executivo foi derrubado pelos parlamentares para garantir a pessoas com fibromialgia o atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais e de serviços. Já existe uma lei que garante essa prioridade no atendimento para pessoas com deficiência, pessoas idosas, mulheres grávidas, né? E nós estamos incluindo as pessoas portadoras de fibromialgia, porque em função da enfermidade são pessoas que não podem aguardar muito tempo em pé numa fila, né? Então nós conseguimos sensibilizar os deputados e foi uma votação unânime derrubando o veto do governo. Então a partir de agora fica valendo a lei que também garante prioridade às pessoas com fibromialgia no atendimento nos estabelecimentos comerciais. A fibromialgia é uma doença caracterizada por dores crônicas em diferentes partes do corpo, principalmente nos tendões e articulações. Comissão de Constituição, Justiça e Redação reuniu-se extraordinariamente na terça-feira num esforço de limpar a pauta de projetos.
Na reunião extraordinária da CCJR, realizada no plenarinho Nelito Câmara, os deputados integrantes da comissão analisaram 26 projetos. Desses, 21 foram aprovados e entre eles se destaca a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, de autoria do Executivo. O orçamento ele foi submetido a uma primeira votação, onde recebeu emendas de metas, em torno de 65 emendas, foi submetida a plenário e aí encaminhou-se para o segundo período com abertura de novas emendas, recebendo desta feita 74 emendas de metas, todas aprovadas, e agora encaminha-se para a Comissão de Orçamento e Finanças e uma vez admitidas, previstas, elas entram como emendas de metas ao orçamento que tem o seu total de 15 bilhões e 800 milhões. A importância do orçamento é ele que estabelece o norte, a receita e fixa as despesas, aquilo que vai se gastar com a saúde, com a educação, com a infraestrutura. Sem o orçamento é absolutamente impossível se administrar, planejar e verificar onde vai se destinar os recursos prioritários para a segurança pública, para a assistência social, enfim, para a vida e o funcionamento do Estado. Também de autoria do Governo do Estado, o Plano Plurianual para o período de 2020 a 2023 foi aprovado. O deputado Marçal Filho, relator da proposta, informou mais detalhes do projeto e destacou sua essência, no que condiz às diretrizes e prioridades da administração pública. O PPA que é previsto em nossa legislação para que todos os poderes, todos os âmbitos, as esferas do Poder Executivo, municipal, estadual e federal possam minimamente trazer, digamos, as direções que serão tomadas em relação aos investimentos, quais são as prioridades. É exatamente isso que nós relatamos e aprovamos aqui. A área de educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura, quais os projetos, digamos, de vulto, qual é o viés que o Poder Executivo está tendo em relação aos próximos anos aqui em Mato Grosso do Sul. E de parte de nós aqui da Comissão de Justiça, nós aprovamos que entendemos que ali tudo foi contemplado, não é? Algumas emendas que apresentei, que foram incorporadas, mas que não mudaram digamos, o cerne do projeto, apenas veio a complementar essas áreas que o Poder Executivo deve atuar até 2023. Projetos que tratam da criação de um Fundo Estadual de Segurança Pública e de um fundo para garantir a reparação de áreas degradadas decorrentes de incêndios provocados em Mato Grosso do Sul também foram aprovados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação durante a reunião extraordinária. Já em sua reunião ordinária, a CCJR debate a constitucionalidade de matéria que pede a inclusão de informações sobre autismo na cédula de identidade do cidadão. Após ampla discussão entre os deputados que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei que determina a inclusão na cédula de identidade a condição de autismo do cidadão vai a plenário para votação em uma decisão dividida. O revisor da matéria, o deputado Barbosinha do DEM, justificou o parecer contrário ao projeto. O projeto de lei apresentado pelo deputado Marçal é muito meritório, mas desnecessário, porque nós já temos uma lei federal que dispõe não apenas sobre o transtorno do espectro autista, mas todas as outras patologias necessárias a constarem na cédula de identidade. Por exemplo, Alzheimer,
outras, né, síndrome de Down, essa obviamente que tem as características, mas qualquer outras síndromes ou patologias ou doenças ou excepcionalidades, hoje a legislação federal ela é ampla, aberta, e o Instituto de Identificação, desde que apresentado um laudo médico, ele é obrigatório a constar na cédula de identidade. Inclusive, todos os institutos de identificação, a partir de março de 2020, têm que se preparar para a nova cédula de identidade, que vai poder constar, por exemplo, a carteira nacional de habilitação, o número profissional, por exemplo, do advogado, do médico, do engenheiro. Essa nova identidade, ela contempla todas as hipóteses, de forma que a lei estadual é desnecessária, inócua. Embora seja uma lei direcionada para o transtorno do espectro autista, se nós imaginássemos essa possibilidade, eu teria que editar para cada patologia uma lei estadual. Então, o meu voto não é contra o mérito da lei, mas pela desnecessidade da lei, por ser uma lei inócua, uma vez que já existe a lei nacional que contempla esta e todas as outras hipóteses. Já o projeto de lei que proíbe a limitação dos tratamentos prescritos pelos médicos cadastrados nos planos e seguros privados de assistência à saúde recebeu parecer favorável por unanimidade da comissão. Proteção do direito do consumidor. O deputado João Henrique apresenta o projeto para que as pessoas não sejam, quando contratam um plano e dentro do contrato tem estabelecido lá o atendimento previsto, e aí depois de contratado o prestador de serviço limita aquilo ali, não dá o atendimento, não cumpre o contrato. Então vem o projeto dentro da proteção do direito do consumidor do deputado João Henrique, garantindo que a pessoa tem o direito de ser atendida dentro daquilo que está contratado com o plano de seguro ou o plano de saúde. Ainda durante a reunião, os deputados decidiram por derrubar o veto do governo ao projeto de lei que institui no estado a Semana de Combate à Violência Obstétrica. E por conta da proximidade do recesso parlamentar, o presidente da CCJR, deputado Lídio Lopes, convocou mais uma reunião extraordinária da comissão para a próxima segunda-feira, dia 9 de dezembro, às 16 horas, aqui no plenarinho da Casa de Leis. Proposta que passa a ser analisada pelos deputados quer obrigar empresas de ônibus a fixarem avisos sobre a gratuidade para idosos. O projeto é um resultado dos debates dentro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O direito ao passe livre é garantido por lei àqueles que possuem idade igual ou superior aos 60 anos e têm renda de até 2 salários mínimos. E para garantir esse benefício, o deputado Renato Câmara apresentou o projeto de lei que obriga as concessionárias do serviço de transporte rodoviário intermunicipais e interestaduais de passageiros a fixarem nos locais de vendas de passagens adesivo contendo texto conscientizando a população sobre o direito do idoso ao passe livre. O que nós observamos ao longo das discussões na Frente Parlamentar em defesa do direito das pessoas idosas é que esse ano teve um aumento de 43%, né, das reclamações dos idosos ao PROCON do não cumprimento do passe livre, né, dos idosos, ou seja, já é preconizado por lei o Estatuto do Idoso, onde um número de poltronas tem que ser disponibilizada gratuitamente aos idosos. E o idoso, ele acaba utilizando o transporte e observa que as poltronas que deveriam estar ocupadas pelos idosos estão vazias. Então, ele acaba não fazendo esse registro, não tendo a garantia dos seus direitos. O autor do projeto, o deputado Renato Câmara, do MDB, explica que essa demanda foi solicitada durante as reuniões da Frente Parlamentar em Defesa do Direito do Idoso. E com essa iniciativa, que foi sugerida em debates na Frente Parlamentar, nós vamos facilitar a informação para a pessoa idosa. Ele chega no guichê, sente que
ou observa que a lei não está sendo cumprida, ele imediatamente fazer essa denúncia, esse registro, para que seja cumprida os seus direitos e a observância da legislação. Então é uma lei simples, mas que tem um alcance muito grande para a dignidade da pessoa idosa. Cassação de aposentadoria de servidores do Executivo que cometeram atos gravíssimos é aprovada na Casa de Leis. Foi aprovado o projeto de lei de autoria do Executivo, que altera a redação da Lei 1102 de 1990 e acrescenta a pena disciplinar de cassação de aposentadoria ao Estatuto dos Funcionários Civis do Poder Executivo, das autarquias e das fundações públicas. O projeto ele autoriza ao governador delegar essa responsabilidade ao secretário de Estado. E o próprio ouvidor-geral é do Estado. Essa prerrogativa hoje na lei, ela pertence exclusivamente ao governador. E ela continua sendo do governador. Mas o projeto autoriza que o governador delegue essa atribuição ao secretário de Estado. O líder do governo, o deputado Barbosinha, explica que a medida é necessária para que o Estado possa, de forma adequada, punir administrativamente o servidor que pratica ilícitos durante suas atividades. Vamos imaginar aqui que um determinado servidor, ele se aposentou e durante o período em que ele estava trabalhando, ele praticou algum crime que venha a resultar em condenação. E essa condenação implique na perda da função pública. Então, o projeto de lei autoriza que o governador delegue ao secretário de Estado ele próprio promover a cassação desta aposentadoria, desses fatos. Basicamente, o projeto ele trata desses assuntos. Nós vamos para um breve intervalo e não perca no próximo bloco a primeira reunião da CPI da Energisa. Nós já voltamos. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Comemoramos em 2019 os 40 anos de criação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por meio da promulgação da primeira Constituição Estadual em 13 de junho de 1979. Para celebrar a data e firmar o valor da Casa de Leis na sociedade, a Lemes promove diversas ações, como o primeiro prêmio de jornalismo, para reconhecer as melhores reportagens sobre o Legislativo. O protocolo de intenções da Assembleia Legislativa Mais Sustentável põe em prática as campanhas Papel Zero, Chega de Plástico e Energia Limpa. O plantio de árvores reforçou a sustentabilidade nos 40 anos. A casa coordena também projetos de separação de lixo para coleta seletiva. A Lemes está no Parque dos Poderes, em Campo Grande, numa das maiores reservas naturais do estado, dentro do perímetro urbano. O economista e especialista em reforma da Previdência, Paulo Tafner, defendeu a aprovação do projeto de emenda constitucional de autoria do Poder Executivo, que propõe a reforma da Previdência Estadual. Segundo o especialista, é fundamental a aprovação da matéria para garantir o pagamento dos salários dos servidores, dos aposentados e dos pensionistas. Nós estimamos que o primeiro ano a gente poderia reduzir a despesa em aproximadamente 60 milhões com a reforma. E aí vamos ver, dependendo de como for aprovada,
ela pode diminuir esse valor. É uma desidratação inicial da reforma. O gasto previdenciário no Estado vem crescendo de forma acelerada. Esse ano, se eu considerar o gasto total previdenciário, civil e militar, é mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Veja só, o cidadão está pagando imposto com muito sacrifício, muita gente desempregada, com salários comprimidos, e desse volume de recurso que ele recolhe de imposto, você desloca 20% para pagar a aposentadoria, outro tanto para pagar salário. O cidadão precisa ter de volta o seu imposto sob a forma de prestação de serviço, investimento. É o que a gente espera. De acordo com o economista, a reforma estadual vai adotar as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da Previdência Social para os servidores públicos civis da União, para não correr riscos jurídicos. O texto original propõe entrada de vigor imediata, mas há emendas no sentido de que a aplicação das regras só seriam válidas depois de um certo tempo, tem várias emendas. Nosso ponto de vista técnico é que deveria entrar em vigor imediatamente, tal como foi a emenda 103, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. CPI da Energisa realiza a primeira reunião de trabalho e convoca as primeiras oitivas. Na primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o aumento nas contas de energia elétrica dos consumidores sumatogrossenses pela concessionária Energisa, os deputados integrantes da comissão decidiram que os próximos encontros serão reservados. A sugestão foi apresentada pelo deputado João Henrique, membro do grupo. O artigo 61 do regimento interno dessa casa prevê a possibilidade de preservação do conteúdo investigatório. Então, se nós estamos partindo para uma investigação onde estamos usando os poderes emprestados aí do Ministério Público, da Polícia, eu nunca vi nenhuma deliberação que ocorra com a participação do público em geral, incluindo as partes. Então, pelo menos nessa etapa, os membros da CPI, com a concordância de todos que participaram até o momento, entenderam a importância de preservar e de estabelecer o caráter reservado dos trabalhos dos assessores, peritos e demais pessoas para que nós possamos avançar. Também preservando aqui o conteúdo daquilo que for investigado sobre a empresa. Então, nós estamos reforçando a idoneidade da empresa para poder avançar onde tiver que realmente avançar. Então, eu considero que foi o primeiro avanço da CPI, já consegui imprimir essa marca. Nós fizemos a CPI e é para avançar e encontrar fundamentos que consiga trazer benefícios para a população. Nos próximos dias, a CPI da Energisa vai convocar representantes da OAB, Ministério Público e Defensoria Pública para darem suporte nas investigações. A comissão contará ainda com o apoio do PROCON, no que consiste as denúncias de possíveis irregularidades cometidas pela concessionária e também com a participação das universidades Federal e Estadual de Mato Grosso do Sul, que indicarão profissionais de engenharia elétrica, economia e contabilidade nessa força-tarefa. Nós pedimos ajuda dos órgãos estaduais, hoje como a Universidade Estadual, a Universidade Federal, para serem parceiras aqui da CPI com técnicos, né? O próprio órgãos do governo do estado também, e a OAB. Estamos em contato com o Ministério Público Estadual, que abriu um procedimento, a Promotoria de Defesa do Consumidor. Eu, além de presidente da CPI da Energisa, eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, então já tinha uma interação com a Promotoria de Defesa do Consumidor. Nós queremos que haja um sigilo para as pessoas que vão fazer os depoimentos aqui. Tem algumas pessoas que não se sentem à vontade em fazer depoimento aberto com muita gente, principalmente com representantes da própria empresa Energisa. Mas os requerimentos que são para a própria Energisa vão ser entregues para elas, então não tem problema nenhum em relação à defesa, nada, né? Porque as pessoas que vão falar, os requerimentos vão ser entregues depois, as perguntas, os questionamentos para a própria empresa. Então não vai ser dado todo o amplo direito de defesa, vai ser toda a questão toda
transparência da atuação da comissão vai ser, e nós não queremos fazer disso palanque, fazer disso uma operação midiática, e sim dar um resultado concreto à população de Mato Grosso do Sul, dar uma resposta justa, fazer a coisa correta, e o que for certo é bom para todo mundo. Após a apresentação de emenda, deputados reduzem de 33% para 20% o limite de gratificação a magistrados com acúmulo de serviço. A proposta do 1/3 foi feita inicialmente pelo próprio Poder Judiciário. O projeto de lei do Poder Judiciário, que modifica o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado, teve apresentada emenda por 9 parlamentares. Esta reduz de 33% para 20% a concessão de gratificação a ser paga a desembargadores e juízes de direito, em decorrência de acumulação de acervo processual. Nós conseguimos conversar com os representantes do Tribunal de Justiça e conseguimos diminuir os 33% para 20% em nome da meritocracia. Portanto, acredito que conseguimos aí um avanço, né? Tivemos em contato com as lideranças do sindicato e também com os juízes e chegamos a esse acordo de diminuir esse percentual de 33% para 20%, levando em consideração que isso está intrinsecamente ligado à questão da meritocracia, ou seja, aquele que está acima, né, do acervo do cotidiano permitir a esse percentual. E segundo eles é o contrário, né? Eles estão embasados na lei, de uma lei federal, e portanto nós aqui apresentamos essa emenda com a assinatura de mais 8 colegas, né, para tramitar. Eu acredito que foi assim um avanço, diminuindo esse percentual de 33% para 20%. Outro projeto apresentado foi do Poder Executivo, que revisa incentivos fiscais para estabelecimentos industrializadores de couro, como forma de ajudar o setor que enfrenta dificuldades econômicas. Já o deputado Neno Razuc, do PTB, propôs a criação de um cadastro especial de primeiro emprego para contribuir no encaminhamento de alunos da rede pública para o mercado de trabalho. Hoje o Estado conta com mais de 13 mil vagas abertas que devem ser preenchidas. E muitas vezes o estudante que busca a inserção no mercado de trabalho não tem o conhecimento devido para conseguir chegar nessa vaga. E esse projeto quer fazer essa ligação para que essas 13 mil vagas sejam preenchidas e gerem renda para as famílias que precisam e trazendo dinheiro, giro desse dinheiro na economia do Estado. Procuradores da PGE recebem diploma de honra ao mérito legislativo, alusivo aos 40 anos da Assembleia Legislativa. Dando continuidade às comemorações que homenageiam as instituições que ajudaram a construir Mato Grosso do Sul em seus 40 anos, a Assembleia Legislativa dedicou a noite para lembrar dos procuradores do Estado. A cerimônia foi comandada pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia. A Procuradoria-Geral do Estado, que tem os procuradores todos que defendem os estados nas diversas ações e representam os poderes quando tem uma ação que ele pode estar fazendo o embate, eu acho que é o advogado principal das causas relativas ao gerenciamento e à gestão de todos os poderes. Então, cumpre aqui para a Assembleia Legislativa, nos 40 anos, nesta comemoração dos 40 anos, também homenagearmos a esses que cumprem essa função tão importante que é defender das mais remotas questiúnculas que tenham contra a Assembleia Legislativa, também o Procurador de Estado tem a participação ativa como o advogado, não só representando o Estado, mas defendendo o que o Estado pensa e não deixando perder prazo, não deixando com que aconteça diversas coisas que são inerentes às ações que são movidas normalmente contra o Estado, contra a Assembleia. Os procuradores é que nos defendem. A Procuradora-Geral do Estado, Fabiola Barchetti, falou em nome de todos os homenageados. Para ela, a relação entre o Legislativo Estadual e a instituição que faz parte há quase 15 anos tem sido positiva desde a Constituinte, motivo pelo qual os próximos 40 anos também deverão ser motivo de comemoração em Mato Grosso do Sul. Eu sou uma entusiasta e acredito muito que nós estamos caminhando para dias melhores. A nossa formação, a nossa mentalidade, ela é de modernização.
E nesse sentido, eu penso que a Procuradoria é uma instituição extremamente importante para a qualificação de todos aqueles que prestam serviço público. Então, o que eu vejo é um futuro realmente melhor, de um Estado maior e cada vez mais com condições de competitividade. É o que também acredita Renato Maia Pereira, que preside a Associação de Classe dos Procuradores. A nossa relação com o parlamento é muito boa, não de hoje, há muitos anos. O parlamento sempre está atento às nossas reivindicações, de portas abertas. Particularmente agora, o presidente Paulo é um amigo da nossa carreira, ele está sempre de portas abertas para nos ajudar, ouvir o que a gente tem a propor e para melhorar institucionalmente. Aqui a gente não vem pedir somente recursos pessoais para a gente, mas a gente principalmente vem pedir recursos institucionais para que a nossa carreira possa atender às demandas do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado foi instituída à época do governo Arria Morim Costa, por meio do Decreto-Lei número 25 de 1º de janeiro de 1979, mas teve seu primeiro concurso apenas em 1988. Um dos aprovados na ocasião foi Rafael Coldibelli, que há 31 anos faz a defesa do Estado. Ele avaliou quais as principais mudanças percebidas pela carreira ao longo desse tempo. Mudança significativa a gente vê no entorno. O entorno, a preparação dos procuradores do Estado para responder pelo Estado de Mato Grosso do Sul as preocupações com direitos, deveres e obrigações. Mas, pessoalmente, eu acho que o intuito de todos os procuradores é o mesmo de sempre, aquela dinâmica sempre de se preparar e buscar o melhor resultado para o melhor do Estado de Mato Grosso do Sul. A nossa história com a Assembleia ela é desde todo sempre, porque a Procuradoria ela também tem a representação judicial dos interesses da Assembleia Legislativa. Na verdade, todos os poderes, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, nós é que fazemos a defesa judicial de todos eles. Então, nesse sentido, né, a gente viu aí a construção da própria sedimentação da Procuradoria nessa atuação. Né, esses 14 anos de PGE, eu pude participar da crescente da nossa participação na gestão pública. Eu acho que esse, sem sombra de dúvida, é o mais visível, né, o nosso avanço mais visível. E dentro dessa administração pública, incluem-se também os poderes. Nosso relacionamento é, com certeza, hoje muito mais fortalecido e a gente consegue contribuir para uma maior segurança jurídica, uma melhor atividade no que diz respeito ao ambiente jurídico. Seguimos para um breve intervalo e já voltamos. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal Legislativo Visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Alemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um Estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Na tribuna, o deputado Pedro Kemp, do PT, lamentou que nesta terça-feira, 3 de dezembro, é uma data em que se deveria estar comemorando o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, mas que os avanços conquistados nos últimos anos podem estar ameaçados devido ao projeto de lei 6.195/2019 proposto pelo governo federal, que pretende acabar com a lei das cotas para trabalhadores com deficiência nas empresas. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e justamente nesse dia a gente recebe uma notícia tão ruim, tão negativa para as pessoas com deficiência no país, porque a legislação ela estabelece que uma empresa que tem acima de 100 funcionários, ela tem que estabelecer uma cota, reservar um percentual de vagas para pessoas com deficiência. E isso tem propiciado que muitas pessoas com deficiência estejam hoje já trabalhando, né? Agora o governo federal apresenta um projeto de lei desobrigando as empresas de contratarem essas pessoas. Ou seja, ao invés de contratar uma pessoa com deficiência, ele pode depositar num fundo, né, 2 salários mínimos e ele não está mais obrigado a fazer essa contratação. Acho que isso é um retrocesso e estamos fazendo um apelo para que os deputados federais votem contra essa proposta. De acordo com o IBGE e o Ministério do Trabalho, no Brasil existem 31 milhões de deficientes em idade produtiva, mas apenas 418 mil estão empregados. Segundo o parlamentar, a lei das cotas inclui as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além de ser um instrumento legal de garantias de direito. A legislação que obriga a reserva de vagas para pessoas com deficiência, ela foi muito importante para abrir essas oportunidades de vagas. Segundo as estatísticas, mais de 90% das pessoas com deficiência que estão trabalhando, elas estão trabalhando graças a essa lei das cotas para pessoas com deficiência. Então, é uma luta constante, até porque algumas empresas tentam burlar a legislação, não contratam. O Ministério Público do Trabalho tem notificado, né, para que as empresas cumpram a legislação. Então é uma luta constante. Agora, que ela significou um avanço, isso sem dúvida. Em uma das últimas homenagens do ano, engenheiros celebram os 40 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. A Assembleia Legislativa comemorou os 40 anos do Conselho, que desde 1979 vem atuando na promoção, aprimoramento e fiscalização do exercício da profissão. A honraria é uma proposição do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correa, e deputado Renato Câmara, por meio da Resolução 104 de 2019, que criou o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo 40 anos do CREA-MS, Engenheiro Ernesto Vargas Batista, que concede homenagem àqueles que prestaram relevantes serviços à população de Mato Grosso do Sul e que contribuíram com os 40 anos da instituição. Eu sou engenheiro civil, Renato Câmara, engenheiro agrônomo. Vamos fazer uma sessão solene para o CREA comemorar os 40 anos na casa. Claro que tinha que ser pelos 2 engenheiros, então a gente fica muito feliz de estar aqui com uma categoria que também constrói o Mato Grosso do Sul. Nós também na Assembleia estamos comemorando 40 anos da primeira Constituinte do Estado, então é tudo motivo de festa e eu como engenheiro me sinto muito feliz de estar presidindo a casa nesse momento e também representando o deputado Renato Câmara, que não pôde estar presente, mas que me mandou representá-lo nessa homenagem que nós estamos fazendo para todos os engenheiros civis e agrônomos do CREA. É uma satisfação estar na Assembleia Legislativa e a partir da proposta dos deputados engenheiro civil Paulo Correia, engenheiro agrônomo Renato Câmara, nós termos essa sessão solene em comemoração dos 40 anos do CREA. O simbolismo dessa data, desse momento, está na carreira dos profissionais que vão ser homenageados e a importância deles no desenvolvimento desse Estado, no desenvolvimento das condições de vida das pessoas. Então, a importância desse momento se reveste assim, de uma grandeza ímpar. Na solenidade, 52 pessoas receberam o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo. Profissionais que deixaram suas marcas com ideias inovadoras que transformaram traços,
cálculos e planilhas em edificações, estradas, pontes e rodovias de Mato Grosso do Sul. A engenharia, ela contribui para o progresso do Estado. Isso é incontestável e todos nós sabemos que o desenvolvimento passa pela engenharia. Então, se nós formos lembrar do que nós tínhamos em infraestrutura há 40 anos atrás, hoje a movimentação é muito mais rápida, né? Todos os meios de comunicação passam pela engenharia, a eletricidade, o telefone celular, enfim, nós temos o saneamento, né? Então, eu acho que nós temos muitas contribuições e essa homenagem, eu quero crer que ela seja bastante justa e tenho certeza que aqui estão muitos dos responsáveis pela situação que hoje se encontra o nosso Estado em pleno desenvolvimento e sendo um dos celeiros deste Brasil. Após 8 gestões como conselheiro, tendo sido presidente interino, fundado o Sindicato dos Engenheiros, a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, um dia eu sabia que isso ia acontecer. Mas, graças a Deus, foi nessa gestão, o presidente Dirso, o Renato Câmara como deputado, escolheram meu nome. Eu acho que isso faz 2 coisas importantes. Uma é a emoção ser muito maior que o fato. E outra, mostrar que vale a pena você trilhar caminhos de valorização profissional, de dignidade, de cidadania. Então hoje eu tenho como um brinde a felicidade de poder valorizar meus antepassados que vieram de tão longe, da Alemanha, de Portugal, do Líbano, para mostrar que nós podemos fazer a diferença. Bom, é um sentimento de gratidão. De gratidão pela homenagem, de gratidão por sermos reconhecidos como profissionais. Nós da engenharia temos elevada qualificação técnica, nós somos instrumento do desenvolvimento da nossa nação. Então é uma homenagem justa, é uma homenagem merecida e eu acho que todos nós somos vencedores em estar aqui essa noite. A engenheira Ana Luzia falou da homenagem recebida em nome de seu pai, o engenheiro civil Ernesto Vargas Batista, que dá o nome ao diploma legislativo. O sentimento que eu tenho, em nome de minha família, é assim de uma alegria muito grande, de gratidão também, porque para nós representa bastante essa homenagem nos 40 anos do CREA-MS, porque ele era um engenheiro, ele a vida toda se dedicou à engenharia, principalmente aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E assim, é bastante simbólico também, porque a homenagem acontece nesta Casa de Leis, uma casa que representa o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Fica por aqui essa edição do Jornal Parlamentar com o resumo da semana. Você fica agora com um vídeo que homenageia os jornalistas que no dia a dia contribuem com a divulgação de informações do Legislativo Estadual. Estas e outras reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code que aparece agora em sua tela. Siga acompanhando aqui no canal 9 da NET a nossa programação e também as nossas mídias sociais. Até mais! Somos informação, fotografia. Somos texto, ação, inclusão. Somos site, rede social, rádio e televisão. Somos edição, som e imagem na palma da sua mão. Somos
Assembleia Legislativa, audiência, lei, discussão. Somos a sua voz. Mais uma conexão entre o Legislativo e a população de Mato Grosso do Sul. Somos comunicação. Jornalista divulga, escreve, compartilha, fotografa, narra notícia. Essa casa também é sua.